Bom, para a gente poder falar sobre os tipos de colisões elásticas ou inelásticas, a gente precisa fazer uso de um conceito que ajuda a compreender esses diferentes tipos de colisões, que é o conceito de coeficiente de restituição. Vai ser definido no próximo slide. O coeficiente de restituição, no entanto, ele é definido a partir do conceito de velocidade relativa. Vamos falar um pouco então sobre velocidade relativa. Que a gente tem duas situações. Na primeira situação, dois objetos que se movem na mesma direção, a situação unidimensional, os dois se movem na mesma direção, no entanto, em sentidos contrários. Um deles com uma velocidade de módulo de 1 metro por segundo, o outro com uma velocidade de módulo 2 metros por segundo. Essa velocidade, obviamente, é a velocidade deles em relação ao chão, né? Qual seria, então, a velocidade com que um deles vê o outro se aproximar? É muito simples da gente entender isso se a gente fizer o seguinte raciocínio. Observe que como esse objeto se move 1 metro por segundo, depois de 1 segundo ele terá andado 1 metro. Ok? Então vamos supor que ele andou aqui 1 metro. Neste mesmo segundo, esse outro objeto aqui andou 2 metros. Então perceba que em 1 segundo, esses dois objetos aproximaram-se um do outro 3 metros. Eles se aproximaram um do outro 3 metros por segundo. Então a gente diz que a velocidade relativa entre eles dois é de 3 metros por segundo. Quer dizer que cada um deles vê o outro se mover na sua direção a uma velocidade de 3 metros por segundo. Cada um deles vê o outro se aproximar a 3 metros a cada segundo. De forma oposta, a gente tem essa situação aqui quando os dois objetos se movem na mesma direção e também no mesmo sentido. Então, nesta situação aqui, como que a gente vai compreender, calcular, determinar a velocidade relativa entre eles dois? Perceba, analisando da mesma forma, depois de 1 segundo, esse objeto terá andado 1 metro e esse objeto terá andado 2 metros. Então, como esse objeto andou 1 metro por segundo e esse objeto andou 2 metros neste mesmo segundo, a gente pode dizer que eles se afastaram um do outro 1 metro neste segundo que passou. Então, a gente conclui que a velocidade relativa entre eles é de 1 metro por segundo. Perceba que calcular a velocidade relativa é relativamente simples. É somente você fazer... A velocidade relativa ela é o módulo da diferença entre as duas velocidades. Vamos chamar essa aqui de V1. Vamos chamar essa aqui de V2. Então, se eu fizer a diferença, V1 menos V2, essa diferença aqui vai me dar o que eu chamo de velocidade relativa. Você pode estar estranhando, porque se você pegar 1 menos 2, não vai dar 3 como deu aqui. Mas lembre que a gente está considerando aqui vetores. Então, aqui é 1 menos 2. Ok? 1 menos 2. O que vai dar o que a gente calculou ali, 3 metros por segundo. Da mesma forma, se a gente fizer aqui a velocidade relativa, o módulo de V1 menos V2, a gente vai ter aqui V1 é 1, V2 é 2, 1 positivo, 2 positivo, isso aqui vai dar 1 metro por segundo. Então é assim que a gente determina a velocidade relativa entre dois objetos. De uma forma mais simples, para a gente não fazer muita confusão, quando os objetos se movem em sentidos contrários, então a gente simplesmente soma os módulos, 1 mais 2. Então eles se movem no mesmo sentido, a gente faz a diferença, ok? Pois bem, então a partir desse conceito de velocidade relativa,
é que a gente vai definir o coeficiente de restituição. O que significa esse coeficiente de restituição? Primeiro vamos entender por que esse nome. É porque é o seguinte, em uma colisão, a gente pode dividir a colisão em 3 momentos. O antes da colisão, o durante a colisão e o depois da colisão. A colisão, efetivamente falando, é o durante. Durante a colisão, a gente tem 2 trechos. O primeiro trecho, que é o trecho de deformação, e a gente tem o segundo trecho, que é o trecho de restituição. Então, o que acontece? A colisão, quando os 2 objetos se encontrarem, eles vão deformarem-se mutuamente. Um vai deformar o outro. Como os objetos eles são até certo ponto elásticos, essa deformação depois vai se restituir e os objetos vão se empurrar um ao outro no que a gente chama de fase de restituição. Em algumas colisões a gente vê presente as 2 fases, a deformação e a restituição. Em outras colisões a gente só vê a fase de deformação. Pois bem, o coeficiente de restituição é o que me diz o quanto de energia o sistema restituiu durante a colisão. Ao colidir, a energia cinética que o sistema tem é transformada em energia elástica na deformação dos objetos que colidem. Isso durante a fase de deformação. Na fase posterior, a fase de restituição, essa energia potencial elástica, que está guardada na deformação dos corpos, vai ser transformada novamente em energia cinética. Ou seja, o sistema vai restituir a energia cinética que ele tinha. Pois bem, quando a colisão é perfeitamente elástica, a gente diz que o coeficiente de restituição é igual a 1. Significa o que isso aqui? Significa que o sistema restituiu toda a energia cinética que ele tinha. Isso aqui significa que a energia cinética que ele tem antes, a energia cinética que ele tem antes é igual à energia cinética que ele tem depois. Em colisões perfeitamente inelásticas e colisões parcialmente inelásticas ou elásticas, a energia cinética depois é sempre menor do que a energia cinética antes. A energia cinética depois é sempre menor do que a energia cinética de antes. A quantidade de energia que o sistema vai perder depende exatamente desse coeficiente de restituição. Quanto menor for o coeficiente de restituição, menos energia cinética o sistema restitui. Uma forma de definir o coeficiente de restituição é dessa forma que eu acabei de falar, que é uma forma conceitual de se definir o coeficiente de restituição. A outra forma é a forma matemática. Ele é dado simplesmente pela razão entre a velocidade relativa de afastamento, ou seja, a velocidade relativa dos objetos depois da colisão, dividido pela velocidade relativa de aproximação, a velocidade relativa dos objetos antes da colisão, certo? Então, guarde isso, porque a gente vai analisar cada uma desses tipos de colisão individualmente, então é bom você lembrar. Em colisões perfeitamente inelásticas, o coeficiente de restituição é 0, ou seja, o sistema perde energia cinética na colisão. Para onde que vai essa energia cinética? Ela fica guardada na deformação dos objetos. Os objetos não restituem essa energia cinética. Como consequência, se o coeficiente de restituição é 0, essa expressão vai ser 0. Mas para essa expressão valer 0, a velocidade relativa de afastamento tem que valer 0. Ou seja, numa colisão perfeitamente inelástica, a velocidade relativa de afastamento é 0. Os objetos não se afastam um do outro após a colisão. Em uma colisão parcialmente inelástica ou elástica, o coeficiente de restituição é maior que 0 e menor que 1, é um número entre 0 e 1, o que significa que, se isso aqui é um número entre 0 e 1, então
a velocidade relativa de afastamento é menor do que a de aproximação. Quer dizer que depois da colisão, os objetos se afastam um do outro com uma velocidade menor, uma velocidade relativa menor do que eles colidiram. Consequência, de novo, da perda de energia cinética durante a colisão. Já no caso da colisão perfeitamente elástica, o coeficiente de restituição é igual a 1. Se isso aqui for igual a 1, significa que a velocidade relativa de afastamento é exatamente igual à velocidade relativa de aproximação. Então, o sistema restitui completamente a sua energia cinética. Então, resumindo, em qualquer colisão, como a gente já comentou na aula anterior, em qualquer colisão, a quantidade de movimento se conserva, que é constante. Mas dependendo do tipo de colisão, assim ou assim, a energia cinética do sistema pode se conservar ou não. E nós vamos analisar cada um caso desses individualmente.